Ela perdeu sua família, mas como ela os recuperou é inesquecível. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Naquela casa silenciosa em São Paulo, entre paredes que um dia vibravam com vozes e risadas, Nora estava sentada sozinha novamente. Aos 67 anos, seus dedos enrugados acariciavam o álbum de fotografias sobre seu colo, enquanto lágrimas teimosas escorriam por suas bochechas marcadas pelo tempo. Cada página virada era uma facada em seu coração. Ali estavam eles, todos juntos, sorrindo, como se aquela família ainda existisse, como se ela não tivesse destruído tudo com suas próprias mãos. A fotografia que segurava mostrava o último Natal em que estiveram todos reunidos, há quase 5 anos. Seu filho Otto, de pé ao lado da árvore com um sorriso forçado. Sua filha Paula, sentada no braço do sofá, distante. E sua caçula, Quitéria, segurando o pequeno Rafael no colo. Seu único neto, que agora já devia estar crescido. Um menino que mal a conhecia. E ali, no centro da fotografia, estava ela própria. Nora. A mulher que sempre acreditou ter razão. A mulher que elevava sua voz antes de abrir seu coração. A mulher que escolheu o silêncio quando deveria ter pedido perdão. Eu não os perdi, sussurrou para a casa vazia, admitindo pela primeira vez a verdade que tanto doía. Eu os afastei. Eu os afugentei. O telefone na mesinha continuava silencioso, como nos últimos 3 anos. As cartas pararam de chegar. Os feriados tornaram-se dias comuns, sem celebrações, sem vozes, sem vida. E Nora, cercada por fotografias de uma vida que não mais existia, enxugou as lágrimas com determinação. Não podia continuar assim. Não queria morrer sozinha, com arrependimentos e palavras engasgadas na garganta. Na parede à sua frente, o relógio antigo marcava os segundos com um tic-tac impiedoso, lembrando-a de que o tempo estava passando, de que talvez ainda não fosse tarde demais. Suas mãos trêmulas fecharam o álbum de fotografias. Na primeira gaveta da escrivaninha, encontrou papel e caneta. Respirou fundo e começou a escrever, mesmo sem saber se suas palavras seriam lidas, mesmo sem saber se algum dia seria perdoada. Querido Otto, começou a primeira carta, sentindo o peso de cada palavra. Há tanto tempo que não nos falamos que nem sei por onde começar. Talvez pelo começo, eu estava errada, tão errada. Naquela noite, Nora dormiu com o coração um pouco mais leve. No dia seguinte, iria ao correio. Seria apenas o primeiro passo de uma jornada difícil, mas necessária. Uma jornada para recuperar o que havia de mais valioso, sua família. O sol de outono iluminava fracamente o pequeno apartamento onde Otto morava desde seu divórcio, 3 anos atrás. Aos 42 anos, ele observava pela janela o movimento da cidade que começava seu dia, enquanto tomava seu café preto, amargo como muitos de seus pensamentos recentes. Na mesa, ao lado da xícara, estava o envelope ainda fechado, com a caligrafia inconfundível de sua mãe. Havia chegado no dia anterior, mas Otto não encontrara coragem para abri-lo. O último confronto com Nora havia sido devastador. As acusações, as palavras duras, a maneira como ela sempre tentava controlar sua vida, mesmo após tantos anos. A gota d'água foi quando ela interferiu em seu casamento, expressando abertamente sua desaprovação por Sandra, opinando sobre como deveriam criar Rafael, criticando cada decisão. Era como se sua mãe não conseguisse enxergar que ele já era um homem adulto, capaz de fazer suas próprias escolhas, mesmo que elas resultassem em erros. O divórcio veio meses depois. Otto nunca culpou diretamente sua mãe por isso, mas, no fundo, sabia que as constantes tensões com Nora haviam contribuído para o desgaste de seu relacionamento. Desde então, havia cortado contato com ela, permitindo apenas que Rafael a visitasse ocasionalmente, sempre acompanhado por Sandra.
Com um suspiro profundo, finalmente tomou o envelope em suas mãos. Talvez fosse apenas mais uma tentativa de controle, mais críticas, mais certezas absolutas de que ela estava certa e todo o resto do mundo equivocado. Abriu-o lentamente, preparando-se para o pior. Querido Otto, há tanto tempo que não nos falamos que nem sei por onde começar. Talvez pelo começo. Eu estava errada, tão errada. Ele piscou várias vezes, relendo aquela primeira frase. Em seus 42 anos de vida, jamais havia escutado ou lido sua mãe admitindo estar errada em algo. A carta continuava por 2 páginas, com letras trêmulas que revelavam vulnerabilidade. Nora pedia perdão. Falava sobre solidão, arrependimentos e o desejo de recuperar, mesmo que fosse um pedacinho do que haviam perdido. Otto sentiu um nó na garganta. Colocou a carta de lado e respirou fundo, lutando contra emoções contraditórias. Parte dele queria acreditar naquela mudança, mas anos de decepções o haviam ensinado a ser cauteloso. Pegou o telefone várias vezes naquele dia, pronto para ligar para ela, mas sempre recuava no último instante. À noite releu a carta mais uma vez antes de dormir. Não espero que me perdoe imediatamente, dizia ela no final, mas espero que me dê a chance de mostrar que posso mudar. Que quero mudar. Com um suspiro, Otto guardou a carta na gaveta. Precisava de tempo, precisava pensar. E mais do que tudo, precisava ter certeza de que não seria apenas mais uma desilusão. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. No outro lado da cidade, em um pequeno estúdio de dança, Paula finalizava mais uma aula. Aos 39 anos, tinha realizado ao menos parte de seu sonho, mesmo contra a vontade de sua mãe. Não era uma bailarina famosa como desejara na juventude, mas era respeitada como professora de balé para crianças e encontrava profunda satisfação nisso. Muito bem, meninas. Lembrem-se de praticar os movimentos que aprendemos hoje. Na próxima aula, começaremos a montar a coreografia para o recital, disse, enquanto suas pequenas alunas guardavam seus pertences e se despediam. Quando a última criança saiu acompanhada pelos pais, Paula sentou-se no banco junto à parede espelhada, deixando que o silêncio a envolvesse. Era nesses momentos que recordações indesejadas frequentemente surgiam em sua mente. Dança. É isso que você quer fazer da sua vida? Desperdiçar seu potencial em algo tão incerto? A voz de Nora ecoava em sua memória, carregada de decepção e julgamento. Medicina, direito, engenharia, essas são carreiras de verdade, Paula, não essa fantasia. Fechou os olhos por um momento, tentando afastar aquelas memórias. Havia sido uma batalha constante. Cada escolha sua era questionada, cada decisão considerada equivocada por sua mãe. O rompimento completo aconteceu quando, após anos economizando e estudando, Paula finalmente abriu seu próprio estúdio. Em vez de apoio ou um simples parabéns, recebeu críticas. Naquele dia, decidiu que não precisava mais daquela negatividade em sua vida. 3 anos haviam se passado. Ocasionalmente recebia notícias de Nora através de Otto ou Quitéria, mas mantinha distância. Era mais fácil assim, menos doloroso. O som de seu celular interrompeu seus pensamentos. Uma mensagem de Quitéria. Paula, a mãe me ligou hoje. Ela está diferente. Acho que você deveria falar com ela. Paula suspirou profundamente. Não era a primeira vez que tentavam uma reconciliação, mas sempre terminava da mesma forma, com Nora impondo suas opiniões, julgando suas escolhas, tentando dirigir sua vida como se ainda fosse uma adolescente. Guardou o celular sem responder,
Precisava se preparar para a próxima aula. Mas enquanto arrumava suas coisas, notou um envelope que havia sido deixado na recepção. Seu nome estava escrito naquela caligrafia inconfundível. Sentiu um calafrio. Durante todo o restante do dia, o envelope permaneceu intocado em sua bolsa. Somente à noite, em seu pequeno apartamento, Paula finalmente reuniu coragem para abri-lo. Assim como Otto, ela foi surpreendida logo nas primeiras linhas. Minha querida Paula, lembro-me do dia em que você, com apenas 6 anos, dançou pela primeira vez em nossa sala. Seus olhos brilhavam de uma maneira que nunca mais vi em nenhum outro momento. Você nasceu para dançar e eu, em minha teimosia e orgulho, tentei apagar essa luz em você. Peço que me perdoe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Paula enquanto lia aquelas palavras, simples, mas tão significativas, eram tudo o que ela sempre quis ouvir de sua mãe. Reconhecimento, aceitação. Era como se um peso enorme fosse removido de seus ombros. Mas então a desconfiança surgiu. Era fácil escrever palavras em um papel. Viver de acordo com elas era algo completamente diferente. Quantas vezes Nora havia prometido mudar, apenas para retornar aos mesmos comportamentos controladores semanas depois? Paula dobrou cuidadosamente a carta e a guardou em uma gaveta. Talvez dessa vez fosse diferente. Talvez. Mas não estava pronta para dar esse salto de fé. Não ainda. Naquela mesma noite, em um confortável sobrado nos arredores da cidade, Quitéria ninava seu filho Rafael, cantarolando suavemente, enquanto o menino de 6 anos lutava contra o sono. "Vovó Nora vai vir me visitar?" perguntou ele com voz sonolenta. A pergunta pegou Quitéria de surpresa. Sendo a caçula da família, aos 35 anos, ela sempre mantivera uma relação menos conflituosa com a mãe. Distante, sim, especialmente nos últimos anos, mas nunca completamente rompida como seus irmãos. "Por que está perguntando isso, meu amor?" "Porque sinto saudade dela, e porque ela ligou hoje e falou comigo", respondeu Rafael, com a sinceridade única das crianças. Quitéria sentiu um aperto no peito. Não sabia que sua mãe havia conversado com Rafael. Por um lado, sentia-se invadida. Por outro, compreendeu o desespero de alguém que estava perdendo tudo e todos. "Veremos, querido. Agora é hora de dormir", disse, beijando a testa do menino. Depois de certificar-se que Rafael havia adormecido, Quitéria desceu as escadas, encontrando seu marido, Ricardo, assistindo televisão na sala. "Tudo bem?" perguntou ele, notando sua expressão preocupada. "Minha mãe ligou hoje e falou com Rafael", respondeu ela, sentando-se ao seu lado. Ricardo a conhecia bem demais para não perceber o conflito interno que aquilo causava. "Você precisa decidir até que ponto quer mantê-la afastada, Quitéria. Ela é a avó dele, afinal." "Não é tão simples assim", suspirou ela. "Você não sabe como ela pode ser, como ela sempre foi." Ricardo desligou a televisão, virando-se para encará-la. "Sei apenas o que você me contou. E sei que, apesar de tudo, você sente falta dela." Era verdade. Diferentemente de Otto e Paula, que haviam sofrido o peso mais severo do controle e das expectativas de Nora, Quitéria experimentara uma versão mais branda de sua mãe. Talvez por ser a caçula. Talvez porque Nora já estivesse cansada de batalhas quando ela decidiu seguir seu próprio caminho, tornando-se professora primária em vez de buscar algo mais prestigioso. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Otto. "Você recebeu uma carta?" perguntou ele, sem preâmbulos. "Não, apenas uma ligação." "Por quê?" "A mãe me escreveu uma carta diferente. Ela admitiu estar errada, Quitéria." "Você consegue acreditar nisso?" Quitéria sentiu um misto de surpresa e esperança. Algo realmente havia mudado. "O que você vai fazer?" perguntou ao irmão. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Não sei ainda. E você?" "Também não sei."
admitiu ela. Mas Rafael perguntou por ela hoje. Acho que, pelo menos por ele, deveríamos considerar dar a ela uma chance. Depois de desligar, Quitéria permaneceu pensativa. Lembrou-se das primeiras semanas após o nascimento de Rafael, quando Nora aparecia diariamente com sugestões sobre como cuidar do bebê, criticando desde a maneira como Quitéria o amamentava, até a temperatura do banho. Os conselhos não solicitados logo se transformaram em críticas, e as críticas em conflitos abertos. A situação piorou quando, em uma discussão particularmente acalorada, Nora sugeriu que Quitéria deveria deixar o emprego para se dedicar integralmente à maternidade, assim como ela própria havia feito. Você está colocando sua carreira acima do bem-estar do seu filho. Foram suas palavras exatas, afiadas como navalhas. Após esse episódio, Ricardo interviu, pedindo a Nora que respeitasse as decisões deles como pais. Foi a primeira vez que alguém enfrentou diretamente o autoritarismo de Nora, e ela não reagiu bem. Meses de tensão se seguiram, com visitas cada vez mais raras e conversas superficiais. Agora, com a notícia de que sua mãe parecia estar genuinamente arrependida, Quitéria sentia-se dividida. Queria acreditar na mudança, mas temia se decepcionar novamente. E, mais importante, temia que Rafael se decepcionasse. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Paula recebia uma ligação inesperada de Otto. "A mãe entrou em contato com você também?" perguntou ela, após ouvir sobre a carta que o irmão recebera. "Sim, recebi uma carta ontem. Ainda não respondi." "E você acredita nela?" A voz de Paula carregava anos de ceticismo. "Não sei. Parte de mim quer acreditar, mas você sabe como são essas coisas. Ela pode estar sincera agora, mas quanto tempo vai durar?" Paula assentiu, mesmo sabendo que o irmão não podia vê-la. Era exatamente o que ela mesma havia pensado. Quitéria disse que a mãe conversou com Rafael hoje. Mencionou Otto, sua voz traindo preocupação. "Tenho medo de que ela use meu filho para tentar nos manipular novamente." "Ou talvez ela esteja realmente desesperada e arrependida", ponderou Paula, surpreendendo-se com seu próprio benefício da dúvida. "Não sei o que pensar, Otto. Toda a vida foi assim. Expectativas impossíveis, críticas constantes, a certeza absoluta de que ela sempre estava certa e nós sempre errados. E o pior é que por muito tempo acreditamos nisso", acrescentou ele com amargura na voz. "Lembra como me sentia culpado por não ter seguido medicina como ela queria? Como se ser engenheiro fosse algum tipo de fracasso. Ou como eu me sentia diminuída cada vez que ela perguntava quando eu iria crescer e arranjar um emprego de verdade", complementou Paula. Ficaram em silêncio por alguns segundos, cada um absorto em suas próprias memórias dolorosas. "O que vamos fazer?" perguntou finalmente Otto. "Não sei", admitiu Paula. "Mas acho que precisamos conversar com Quitéria pessoalmente, decidir juntos." Naquela noite, enquanto os três irmãos planejavam um encontro para discutir a situação, Nora estava sentada em sua sala, observando o telefone que permanecia silencioso. Havia dado o primeiro passo. Agora, a espera era a parte mais difícil. Com o passar dos dias, não houve o som do telefone tocando, nem batidas na porta. Só o seu silêncio habitual como resposta. Nas noites vazias, Nora observava as fotografias no álbum de família, tentando imaginar o que seus filhos estavam pensando, se haviam lido suas cartas, se algum dia a perdoariam. Uma semana após enviar as cartas, a campainha finalmente tocou. Com o coração acelerado, Nora foi atender. Era Quitéria, sozinha, sem Rafael. "Posso entrar?" perguntou sua filha caçula, com uma expressão que Nora não conseguiu decifrar. Claro, claro!" respondeu Nora, tentando controlar a emoção em sua voz. "Quer um café? Chá? Acabei de fazer bolo de fubá, seu favorito." "Não, obrigada", disse Quitéria, sentando-se no sofá da sala. "Não vou demorar."
Vim porque Otto, Paula e eu conversamos sobre suas cartas. Nora sentou-se na poltrona em frente à filha, suas mãos trêmulas sobre o colo. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente vulnerável e insegura. "E?" perguntou, quase em um sussurro. "Estamos confusos, mãe. Você sempre..." Quitéria fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Você sempre foi tão certa de tudo, tão inflexível. É difícil acreditar que mudou da noite para o dia." Nora suspirou profundamente. Era exatamente o que temia ouvir, mas também o que merecia. "Não foi da noite para o dia, filha. Foi depois de anos vivendo com as consequências das minhas ações. De anos vendo todos vocês se afastarem, de perder cada um de vocês um por um." Uma lágrima escorreu pela face de Nora, mas ela não se importou em enxugá-la. "Sua carta para Otto. Ele ficou realmente abalado quando leu que você admitiu estar errada sobre Sandra, sobre as escolhas dele." Paula quase não acreditou quando leu suas palavras sobre ela ter nascido para dançar. "Eu deveria ter dito essas coisas há muito tempo", admitiu Nora. "Só percebi o quanto estava errada quando já era tarde demais." "Talvez não seja tarde demais", disse Quitéria, sua voz suavizando um pouco. "Mas não vai ser fácil. Há muitas feridas, muitos ressentimentos." Nora assentiu, limpando finalmente as lágrimas que agora corriam livremente. "Eu sei, e não espero que tudo se resolva imediatamente. Só peço uma chance, Quitéria. Uma chance para mostrar que posso ser diferente, que quero ser diferente." Um silêncio pesado se instalou entre elas. Finalmente, Quitéria se levantou. "Otto e Paula concordaram em encontrar você, mãe, no próximo domingo, aqui na sua casa. Vamos conversar, os 4. Só conversar. Não prometo nada além disso." Era mais do que Nora ousava esperar. Um começo, uma pequena fresta de esperança que ela se agarrou com todas as suas forças. "Obrigada, filha. Estarei esperando por vocês." Quando Quitéria estava na porta, prestes a sair, hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo, mas, em vez disso, apenas deu um breve aceno e partiu, deixando Nora com uma mistura confusa de ansiedade e esperança. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação, não apenas da casa, mas principalmente de si mesma. Nora sabia que precisaria enfrentar acusações justas, ouvir verdades dolorosas, reviver erros do passado. E, mais importante, precisaria controlar seu instinto de se defender, de justificar suas ações, de se colocar como vítima. No sábado anterior ao encontro, Nora teve uma ideia. Foi até o sótão e passou horas procurando entre caixas antigas, até encontrar o que buscava. Um vídeo de uma apresentação de dança de Paula, quando ela tinha apenas 12 anos. Lembrava-se de ter filmado, mas nunca havia realmente assistido, com atenção. Também encontrou o projeto de conclusão de curso de Otto, que ele orgulhosamente havia lhe presenteado e que ela havia colocado de lado com um comentário sobre como ele poderia ter se dedicado mais. Aquela noite foi dolorosa. Sentada sozinha na sala, assistindo ao vídeo de sua filha dançando com tanta graça e paixão, Nora chorou copiosamente. Como pudera ser tão cega? Como pudera tentar extinguir aquela chama tão brilhante apenas porque não se encaixava em suas próprias expectativas? O domingo chegou com uma ansiedade quase insuportável. Nora havia preparado um almoço com todos os pratos favoritos de seus filhos, embora não soubesse se ficaria um tempo suficiente para comer. Vestira-se com simplicidade, sem as joias que normalmente usava em ocasiões especiais. Queria que seus filhos a vissem como ela realmente era agora, uma mulher idosa, arrependida e esperançosa. Às 11 horas, em ponto, a campainha tocou. Respirando fundo para acalmar seu coração disparado, Nora foi abrir a porta. Assim que sua família foi chegando e entrando, o coração de Nora batia em seus ouvidos.
Primeiro apareceu Quitéria, a filha caçula, que ela já havia visto dias antes. Em seguida, Otto, que manteve distância e mal conseguia olhar nos olhos da mãe. Por fim, Paula, com uma expressão tão guardada que era impossível adivinhar seus sentimentos. Ninguém trouxe cônjuges ou Rafael, o que era compreensível. Este seria um encontro difícil e potencialmente doloroso. Obrigada por virem, disse Nora, tentando manter a voz firme enquanto os guiava para a sala. Por favor, sentem-se. Era estranho ver seus próprios filhos tão formais em sua casa, como visitas distantes em vez da família que outrora compartilhava risos, discussões e abraços naquele mesmo espaço. Sentaram-se todos, e um silêncio desconfortável preencheu a sala. Então, começou Otto, finalmente quebrando o silêncio. Recebemos suas cartas. Nora assentiu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Sim. Espero que tenham sentido a sinceridade nelas. O que mudou, mãe? Perguntou Paula diretamente, sempre a mais franca dos três. Depois de todos esses anos achando que estava sempre certa, que sabia o que era melhor para todos nós, o que mudou? A pergunta era justa, e Nora sabia que merecia uma resposta honesta. A solidão, respondeu ela, olhando diretamente para a filha. A solidão e o arrependimento. Quando todos vocês se afastaram, eu primeiro culpei cada um de vocês. Depois, culpei o mundo. Finalmente, quando não havia mais ninguém para culpar, tive que olhar para mim mesma. Nora fez uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção. Percebi que eu não perdi vocês. Eu os afastei. Com minha inflexibilidade, minha mania de controle, minha incapacidade de aceitar que vocês tinham o direito de viver suas próprias vidas, cometer seus próprios erros. Otto olhou pela janela, visivelmente desconfortável com a vulnerabilidade da mãe. Paula manteve os olhos fixos em Nora, como se tentasse avaliar a veracidade de suas palavras. Quitéria, sentada entre os irmãos, olhava para as próprias mãos, ocasionalmente lançando olhares para ambos os lados, como se tentasse avaliar suas reações. Essas são palavras bonitas, mãe, disse Otto, voltando a encará-la. Mas palavras são fáceis. Como podemos confiar que você realmente mudou? Que na primeira discordância não voltará a tentar controlar nossas vidas? É uma pergunta justa, admitiu Nora. E eu não tenho como provar isso agora. Só posso pedir que me deem a chance de mostrar com o tempo que aprendi minha lição, que finalmente entendi que amar não é controlar, que respeito é mais importante que obediência. O tempo passava alçando seu próprio ritmo lento e denso naquela sala também. Paula olhou para seu relógio de pulso, depois para os irmãos e finalmente para a mãe. Eu ainda não te perdoei, disse ela, surpreendendo a todos com sua franqueza. Não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente os anos em que você me fez sentir como se meu maior sonho fosse algo vergonhoso, como se eu estivesse desperdiçando minha vida fazendo o que amo. Nora sentiu como se cada palavra fosse uma pequena adaga em seu coração, mas sabia que precisava ouvir. Precisava finalmente escutar o que seus filhos sentiam, sem se defender, sem tentar impor sua visão. Mas, continuou Paula, sua voz suavizando um pouco, eu quero tentar, quero acreditar que pessoas podem mudar, que relacionamentos podem ser reconstruídos. Não por você, mãe, mas por mim, porque carregar esse ressentimento está me fazendo mal. Otto parecia surpreso com as palavras da irmã. Ele, que sempre fora o mais reservado dos três, o que guardava mágoas mais profundamente, parecia estar reconsiderando sua posição. Rafael pergunta por você, disse ele finalmente. Acho que ele merece conhecer a avó. A verdadeira avó, não aquela que tenta ditar como ele deve ser criado. Era mais do que Nora esperava ouvir. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas ela não se importou em escondê-las. Obrigada, disse com a voz embargada. Sei que não mereço essa chance, mas prometo que não vou desperdiçá-la.
Vamos estabelecer algumas regras, interveio Quitéria, sempre a pacificadora. Encontros breves no início, sem criticar nossas escolhas ou nosso modo de vida, sem tentar controlar. Nora assentiu prontamente. Qualquer coisa, aceito qualquer condição. E se você voltar aos velhos hábitos, acrescentou Otto com firmeza, não haverá outra chance. Pelo menos não comigo e com Rafael. Entendo e aceito, respondeu Nora, ciente de que aquela era sua última oportunidade. O clima na sala havia mudado sutilmente. Ainda havia tensão, ainda havia desconfiança, mas também havia uma pequena abertura, um início de possibilidade. Quando Nora perguntou se gostariam de almoçar, foram Quitéria e Paula que aceitaram primeiro. Otto hesitou, mas acabou concordando em ficar por um breve momento. Era um começo. Um pequeno e frágil começo, mas era tudo o que Nora precisava. No próximo domingo, seu apartamento seria um tumulto. Ela sentiria o perfume inconfundível de um estofado favorito da família. Ouviria Rafael falando sem parar com seus tios. Veria 3 adultos tímidos se aproximarem mesmo após tantos anos estarem afastados. Aquela primeira refeição seria apenas o primeiro passo de muitos. Haveria recaídas, discussões, momentos em que velhos hábitos tentariam ressurgir. Mas também haveria risos, recordações compartilhadas, novos momentos sendo criados que gradualmente curariam antigas feridas. A jornada de reconstrução seria longa, mas pela primeira vez em muito tempo, Nora não estava mais sozinha nela. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante em sua família? Conte-nos nos comentários. O primeiro Natal depois da reconciliação foi um momento decisivo para a família de Nora. Havia passado aproximadamente 4 meses desde aquele primeiro almoço tenso, e embora as coisas estivessem longe da perfeição, progressos significativos haviam sido feitos. Otto, após muita hesitação, havia começado a trazer Rafael para visitas quinzenais. No início, sempre ficava presente, observando cada interação, cada palavra trocada entre avó e neto. Gradualmente, à medida que testemunhava o esforço genuíno de sua mãe para não interferir ou criticar, começou a relaxar um pouco, às vezes permitindo que Rafael passasse algumas horas sozinho com a avó. Paula, contrariando todas as expectativas, foi quem mais rapidamente começou a abrir espaço para Nora em sua vida. Talvez porque sempre havia sido a mais direta em seus sentimentos, também era a mais capaz de perdoar quando via sinceridade. 2 semanas após aquele primeiro encontro, convidou a mãe para assistir a uma apresentação de suas alunas. Nora chorou silenciosamente durante toda a apresentação, vendo nas pequenas bailarinas o reflexo do que poderia ter apoiado em sua própria filha tantos anos antes. Quitéria, por sua vez, assumiu o papel de mediadora da família. Era ela quem organizava os encontros, quem intervinha quando tensões antigas ameaçavam ressurgir, quem gentilmente lembrava Nora quando esta, inconscientemente, começava a resvalar para velhos hábitos de controle. Agora, na véspera de Natal, estavam todos reunidos na casa de Quitéria e Ricardo. A árvore brilhava no canto da sala, presente embrulhados espalhados ao seu redor. Rafael corria excitado de um lado para outro, mal conseguindo conter a ansiedade para abrir seus presentes. "Vovó, vovó", chamou ele puxando Nora pela mão. "Vem ver o desenho que eu fiz para você." Nora seguiu o neto até a mesa da sala de jantar, onde um papel colorido aguardava. Era um desenho simples, feito com a habilidade limitada de uma criança de 6 anos. 5 figuras de palito representando Otto, Paula, Quitéria, Rafael e Nora, todos de mãos dadas sob um grande sol amarelo. "É nossa família", explicou Rafael orgulhoso. "Todos juntos de novo." Nora sentiu lágrimas se formando e as enxugou rapidamente. "É lindo, meu querido. O desenho mais bonito que já vi." Na cozinha, Paula e Quitéria preparavam
À ceia, enquanto Otto e Ricardo conversavam na sala. Nora ofereceu ajuda, mas as filhas insistiram que ela ficasse com Rafael. Ele estava tão animado para mostrar o presente dele para você, disse Paula com um pequeno sorriso. Fez 3 versões até ficar satisfeito. Nora assentiu, ainda emocionada demais para falar. Sentou-se à mesa com Rafael, que agora desenhava algo novo, tagarelando sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo o que vinha à sua mente infantil. Observando o neto, Nora refletiu sobre os meses passados. Não havia sido fácil. Houve momentos em que quase voltou aos velhos hábitos, momentos em que teve que literalmente morder a língua para não fazer comentários críticos ou tentar impor sua opinião. Momentos em que teve que aceitar que seus filhos tinham vidas e formas de fazer as coisas que eram diferentes das suas, e que isso era completamente aceitável. Em uma ocasião particularmente difícil, quando viu Otto trazendo Rafael com o cabelo recém-cortado em um estilo que considerou inadequado para uma criança, Nora teve que respirar fundo várias vezes antes de conseguir sorrir e dizer: "Olá, queridos, que bom ver vocês." Havia também os momentos em que suas tentativas de aproximação eram recebidas com ceticismo ou mesmo rejeição. Paula, em um dia ruim, cancelou um encontro planejado dizendo simplesmente: "Hoje não estou com energia para lidar com isso, mãe." Otto, durante semanas, manteve suas visitas estritamente cronometradas, como se cada minuto a mais fosse um risco. Quitéria, apesar de ser a mais receptiva, ocasionalmente deixava transparecer seu cansaço emocional com toda a situação. Nora aprendeu a aceitar esses momentos sem ressentimento, compreendendo que a confiança levaria tempo para ser reconstruída. Cada pequeno passo adiante era uma vitória, cada momento genuinamente desfrutado juntos, um tesouro. "Está tudo bem, vovó?" perguntou Rafael, notando sua expressão pensativa. "Está tudo perfeito, meu amor", respondeu ela, sorrindo sinceramente. E era verdade. Mesmo com todas as imperfeições, com todas as cicatrizes ainda sensíveis, estava melhor do que Nora jamais ousou esperar naqueles dias solitários em que encarava álbuns de fotografias e chorava por uma família que acreditava ter perdido para sempre. A noite prosseguiu, com a ceia sendo servida. Otto, que inicialmente planejava ficar apenas algumas horas, acabou aceitando o convite para dormir no quarto de hóspedes, permitindo que Rafael desfrutasse completamente do dia seguinte com toda a família. Enquanto todos comiam e conversavam, havia momentos de silêncio constrangedor, histórias inacabadas, assuntos cuidadosamente evitados. Mas havia também risadas genuínas, recordações felizes sendo resgatadas, novas memórias sendo criadas. Após o jantar, quando Rafael já estava na cama e os adultos se reuniram na sala com taças de vinho, Paula surpreendeu a todos ao propor um brinde. "A família", disse ela, levantando sua taça. "Imperfeita, complicada, às vezes irritante, mas nossa." Todos ergueram suas taças e Nora sentiu uma onda de gratidão tão intensa que mal conseguia respirar. Como havia chegado tão perto de perder tudo isso? Como pudera ser tão teimosa, tão orgulhosa, tão certa de sua infalibilidade, que quase destruiu os laços mais preciosos de sua vida? Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Nora permaneceu na sala por um momento, admirando a árvore de Natal e o desenho de Rafael, que agora estava cuidadosamente fixado na geladeira. Ouviu passos leves e se virou para ver Otto entrando. Na sala. "Pensei que já estivesse dormindo", disse ele, sentando-se no sofá próximo a ela. "Só queria aproveitar um pouco mais", respondeu Nora. "Sabe, houve momentos em que achei que nunca mais teríamos um Natal juntos."
Otto ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Eu também. Outro momento de silêncio se seguiu, mas desta vez não era constrangedor. Era contemplativo, quase confortável. Estou orgulhoso de você, mãe, disse Otto finalmente surpreendendo Nora. Sei que não tem sido fácil. Mudar nunca é, principalmente depois de tanto tempo. Nora engoliu o nó que se formava em sua garganta. Vocês valiam o esforço, disse simplesmente. Todos vocês. Otto assentiu, levantando-se. Boa noite, mãe, disse, inclinando-se para dar um beijo rápido em sua testa, algo que não fazia desde a adolescência. Boa noite, filho. Quando finalmente se deitou no sofá-cama preparado para ela, Nora sentiu um contentamento que há muito não experimentava. Não era perfeito. Havia ainda um longo caminho a percorrer, mas era um começo real, sólido, um presente de Natal que nenhum dinheiro poderia comprar. Na manhã seguinte, o alvoroço começou cedo com Rafael acordando todos para abrir os presentes. A sala foi preenchida com papel de embrulho rasgado, exclamações de surpresa e agradecimento. E o som mais precioso de todos, risos. Entre os presentes que Nora recebeu, havia um pequeno envelope de Paula. Dentro, 2 ingressos para o próximo recital de suas alunas, programado para a primavera seguinte. Pensei que talvez você quisesse me ver dançar também, disse. Paula timidamente. Vou fazer um solo no fim do espetáculo. Nada muito impressionante para os padrões profissionais, mas... Teria a maior honra da minha vida, interrompeu Nora, segurando as mãos da filha entre as suas. Obrigada. O resto do dia transcorreu em um ritmo preguiçoso e agradável. Almoço, jogos de tabuleiro, conversas tranquilas. Quando chegou a hora de todos partirem, as despedidas foram marcadas por abraços verdadeiros, não pelos acenos distantes de antigamente. No caminho de volta para casa, no táxi, Nora sentiu uma paz que não conhecia há anos. Havia ainda tanto trabalho a fazer, tantas pontes a reconstruir, tantas novas dinâmicas a estabelecer. Mas tinha esperança, agora. Esperança real, tangível. Passado este marco emocionante do Natal, o tempo continuou seu curso, e com ele, a relação de Nora com seus filhos seguiu evoluindo. Janeiro trouxe novos desafios e oportunidades. Em uma tarde chuvosa, Otto apareceu inesperadamente na porta de Nora, sem Rafael. Seu rosto estava tenso. Posso entrar? Perguntou ele, parecendo mais jovem e vulnerável do que Nora se lembrava de vê-lo em anos. Claro, filho. O que houve? Otto sentou-se pesadamente no sofá, passando as mãos pelo rosto. Sandra, começou ele, referindo-se à ex-esposa. Ela está se mudando para o exterior. Recebeu uma proposta de trabalho que não pode recusar e quer levar Rafael com ela. Nora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Rafael, seu precioso neto, a ponte que primeiro começou a reconectá-la com sua família, indo embora? Por quanto tempo? Perguntou, tentando manter a calma. 2 anos, no mínimo, respondeu Otto, a voz carregada de preocupação. Estamos negociando. Eu não quero impedir essa oportunidade para ela, mas também não posso ficar 2 anos sem ver meu filho. No passado, Nora teria imediatamente oferecido soluções, julgamentos, planos de ação. Teria criticado Sandra, sugerido batalhas judiciais, tentado assumir controle de uma situação que não era sua para controlar. Mas agora respirou fundo e perguntou: Como posso ajudar? O que você precisa? Otto pareceu momentaneamente surpreso, depois visivelmente aliviado. Só um ouvido, um conselho, talvez. Mas não me diga o que fazer, por favor. Só me ajude a pensar. Nora assentiu, sentando-se ao lado do filho. Passaram horas conversando, com Nora principalmente ouvindo,
ocasionalmente fazendo perguntas que ajudavam Otto a organizar seus próprios pensamentos. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, parecia mais centrado, mais calmo. "Obrigado, mãe", disse ele com sinceridade. "Foi bom poder conversar assim." Nora sorriu, sentindo uma nova dimensão se abrindo em seu relacionamento com o filho. Não era mais apenas a reconciliação, a aceitação mútua. Era o início de uma nova forma de conexão, baseada em respeito e igualdade. Fevereiro trouxe outras evoluções. Paula, inspirada talvez pela aproximação com a mãe, decidiu expandir seu estúdio, oferecendo aulas para adultos também. Para a surpresa de todos, Nora perguntou se poderia participar de uma das turmas para iniciantes. "Você, dançando?" perguntou Paula, incrédula. "Você sempre disse que dança era perda de tempo." "Eu disse muitas coisas estúpidas na vida", respondeu Nora simplesmente. "Acho que está na hora de tentar algo novo." A primeira aula foi um misto de desconforto e prazer. Nora, com seus joelhos endurecidos pela idade e falta de prática, mal conseguia executar os movimentos mais básicos. Mas havia algo profundamente satisfatório em ver sua filha em seu elemento, respeitada e admirada por seus alunos, transmitindo com paixão a arte que amava. No final da aula, enquanto as outras alunas saíam, Paula se aproximou de Nora. "Você não precisa fazer isso, sabe?" disse, limpando o suor da testa. "Não precisa fingir interesse na dança só para me agradar." Nora balançou a cabeça. "Não estou fingindo, Paula. Estou tentando conhecer você. A verdadeira você, que nunca me permiti ver porque estava ocupada demais, tentando moldá-la à minha imagem do que você deveria ser." Paula ficou sem palavras por um momento, antes de abraçar a mãe impulsivamente. Foi um abraço rápido, ainda carregado de certa reserva, mas genuíno. Março veio com notícias mais difíceis. Otto havia finalmente chegado a um acordo com Sandra. Rafael iria com ela por um ano, com visitas frequentes de Otto e a promessa de reavaliarem a situação após esse período. Era menos que os 2 anos inicialmente propostos, mas ainda assim, um tempo dolorosamente longo para todos que amavam o menino. O último final de semana antes da partida de Rafael foi passado na casa de Nora, com toda a família reunida para se despedir. Havia lágrimas, é claro, mas também promessas de videochamadas constantes, de presentes enviados pelo correio, de histórias compartilhadas apesar da distância. Na noite anterior à partida, Nora encontrou Rafael sozinho em seu antigo quarto, que agora mantinha especialmente para quando o neto visitava. O menino estava sentado na cama, abraçando um ursinho de pelúcia. "Vovó", disse ele com a voz pequena, "você vai me esquecer quando eu estiver longe?" Nora sentiu seu coração apertar. Sentou-se ao lado do neto e o abraçou gentilmente. "Nunca, meu amor. Nem em 1 milhão de anos. Você está aqui." Apontou para o próprio coração. "Para sempre." Rafael assentiu, parecendo um pouco reconfortado. "E você vai continuar sendo amiga da mamãe, do papai, da tia Paula e da tia Quitéria, não vai? Mesmo quando eu não estiver aqui para brincar com todos vocês juntos?" A pergunta pegou Nora de surpresa. Rafael, em sua sabedoria infantil, havia percebido algo importante. Ele havia sido, em muitos sentidos, o catalisador da reconciliação familiar. Sua presença suavizava arestas, criava momentos de alegria compartilhada que ajudavam a superar ressentimentos antigos. "Vou sim", prometeu Nora com toda a sinceridade. "Vamos continuar reconstruindo nossa família para quando você voltar, encontrá-la ainda mais forte e unida." Rafael sorriu, satisfeito antes de pedir. "Conta uma história, vovó." Nora contou, e quando o menino finalmente adormeceu, permaneceu ao seu lado por algum tempo, memorizando cada detalhe de seu rostinho,
sabendo que teria que se contentar com imagens pixeladas em telas de computador pelos próximos meses. A partida de Rafael foi seguida por um período estranho para a família. A ausência do menino criou um vazio que todos sentiam. Mas, fiel à promessa feita, Nora intensificou seus esforços para fortalecer os laços com seus filhos adultos. Com Otto, desenvolveu o hábito de almoços semanais em um pequeno restaurante perto do escritório dele. As conversas, inicialmente cautelosas, foram se tornando mais abertas e significativas. Pela primeira vez, Nora realmente ouvia sobre a carreira de engenheiro de seu filho, sobre seus projetos, suas realizações, suas frustrações, e ficou surpresa ao descobrir não apenas o quão competente ele era em seu campo, mas também o quanto ela genuinamente se interessava por aquilo que antes considerava menos prestigioso que a medicina. Com Paula, além das aulas de dança, que Nora, contra todas as expectativas, estava realmente começando a apreciar, mesmo com suas limitações físicas, começaram a compartilhar pequenos passeios aos domingos. Cafés, exposições, caminhar pelo parque. Em um desses encontros, Paula hesitantemente compartilhou que estava se envolvendo romanticamente com alguém, um músico que conhecera através de colaborações com seu estúdio. "Você vai gostar dele, mãe", disse Paula, como se testando as águas. "Ele é talentoso, gentil, engraçado, mas não é convencional. Tem tatuagens, cabelo comprido, vive de arte." Nora percebeu imediatamente o que não estava sendo dito. "Não é o tipo de homem que você aprovaria no passado. Mal posso esperar para conhecê-lo", respondeu sinceramente. "Qualquer pessoa que traga luz aos seus olhos já tem minha aprovação." O sorriso surpreso e emocionado de Paula foi uma das visões mais belas que Nora já testemunhara. Com Quitéria, a relação já era naturalmente mais próxima, mas também se aprofundou. Nora, que sempre criticara a escolha da filha por ser professora primária, pediu para visitar sua sala de aula. Ver Quitéria em ação, rodeada por crianças que claramente a adoravam, ensinando com tanta paixão e criatividade, foi revelador. "Você nasceu para isso", disse Nora, enquanto voltavam para casa após a visita. "Assim como Paula nasceu para a dança. Como fui tola em não ver o quão especiais vocês são, exatamente do jeito que são." Abril chegou, trazendo consigo o recital prometido no estúdio de Paula. Nora vestiu-se com cuidado para a ocasião, escolhendo um vestido elegante, mas discreto. Não queria chamar atenção para si. Esta noite era sobre sua filha. O salão estava cheio, principalmente de pais orgulhosos, cujas filhas participavam do espetáculo. Nora sentou-se na primeira fila, observando com crescente admiração à medida que grupos de crianças de várias idades demonstravam o que haviam aprendido ao longo dos meses. Então, chegou o momento aguardado. As luzes diminuíram e Paula surgiu no palco, usando um simples vestido azul que flutuava ao seu redor como água. Quando a música começou, uma melodia clássica que Nora vagamente reconheceu, sua filha começou a dançar. Nora nem percebeu que estava chorando até sentir as lágrimas molhando seu colo. Paula se movia com graça e paixão, cada gesto contando uma história, cada movimento transparecendo emoção pura. Como pudera tentar sufocar isso? Como não perceber o dom extraordinário que sua filha possuía? Quando a apresentação terminou, a plateia explodiu em aplausos. Nora estava de pé antes mesmo de perceber, aplaudindo com mais entusiasmo que qualquer outra pessoa no salão. Mais tarde, na pequena recepção que se seguiu, Paula apresentou oficialmente sua mãe a Tiago, o músico de quem havia falado. Como prometera, Nora o recebeu com genuíno interesse e calor, fazendo perguntas sobre sua música, seus projetos, sua visão artística. "Sua filha é incrível", disse Tiago, olhando para Paula com evidente admiração.
Nunca vi ninguém que entendesse tão profundamente a relação entre música e movimento. Ela é mesmo, concordou Nora, sentindo-se abençoada por finalmente poder ver, apreciar e celebrar a mulher extraordinária que sua filha havia se tornado. No final da noite, quando se despediam, Paula abraçou a mãe longamente. Obrigada por vir, disse ela, a voz ligeiramente trêmula. Significou muito para mim. Obrigada por me convidar, respondeu Nora. Foi um dos momentos mais belos da minha vida. Na videochamada semanal com Rafael, Nora não conseguiu conter seu entusiasmo ao contar sobre o recital, sobre como sua tia Paula havia dançado maravilhosamente. O menino sorriu, claramente feliz em ver sua avó tão animada. Quando eu voltar, quero ver a tia Paula dançando também, declarou ele. Vamos fazer isso acontecer, prometeu Nora. E enquanto isso, vamos continuar fortalecendo nossa família para que você encontre tudo ainda melhor quando voltar. À medida que maio e junho passavam, essa promessa ia se tornando realidade. Lentamente, com paciência e persistência, cicatrizes antigas começavam a sarar. Não completamente. Algumas feridas eram profundas demais para desaparecerem totalmente, mas o suficiente para que a dor já não dominasse as interações. Em um domingo particularmente significativo, Otto apareceu na porta de Nora sem aviso prévio. Em suas mãos, um envelope. Sandra enviou algumas fotos novas de Rafael, explicou ele. Pensei que você gostaria de vê-las. Nora convidou-o a entrar e juntos sentaram-se para examinar as fotografias. Rafael na praia, Rafael em seu novo quarto, Rafael com seu novo uniforme escolar. Em todas elas, o menino sorria, parecendo adaptar-se bem à sua nova vida temporária. Ele parece feliz, comentou Nora, tentando ignorar a pontada de saudade. Sim, concordou Otto, suspirando. É o que importa, no final das contas. Que ele esteja bem, onde quer que esteja. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Então Otto falou. Sabe, mãe, tenho pensado muito ultimamente sobre tudo o que aconteceu entre nós ao longo dos anos. Nora sentiu um frio na espinha. Apesar de todos os progressos, ainda temia que a qualquer momento seus filhos pudessem decidir que o esforço de reconciliação não valia a pena. Eu também, filho, admitiu cautelosamente. E percebo agora que mesmo com todas as nossas diferenças, com todas as brigas e ressentimentos, nunca duvidei que você nos amasse. Continuou Otto, surpreendendo-a. Seu modo de amar era sufocante, controlador, baseado em suas próprias expectativas, mas era amor, à sua maneira. Nora sentiu lágrimas se formando. É verdade, concordou a voz embargada. Eu sempre amei vocês três mais que tudo. Apenas não sabia como demonstrar isso de forma saudável. E agora? Perguntou Otto, olhando diretamente nos olhos da mãe. Agora estou aprendendo, respondeu ela honestamente. Todo dia, com cada um de vocês, com cada erro que reconheço e tento não repetir, com cada momento que resisto à tentação de controlar, julgar ou impor. Otto assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. Não é fácil mudar, disse ele com um pequeno sorriso. Acredite, eu sei. Depois do divórcio, tive que reaprender tantas coisas. Pela primeira vez, mãe e filho conversaram como dois adultos em pé de igualdade, compartilhando vulnerabilidades, experiências, aprendizados. Quando Otto se despediu horas depois, havia uma nova leveza entre eles. Julho trouxe uma mudança significativa para Paula. Tiago a pediu em casamento e ela aceitou. A notícia foi recebida com júbilo por toda a família, especialmente por Nora, que imediatamente se ofereceu para ajudar nos preparativos. Mas apenas se Paula quisesse, deixou claro, respeitando o espaço e as preferências da filha. Até outra coisa incrível aconteceu.
Com o sorriso mais genuíno que a família já tinha visto, Quitéria anunciou estar grávida de gêmeos. A notícia encheu a casa de alegria e expectativa. Nora, ao abraçar a filha caçula, sussurrou em seu ouvido: "Prometo ser uma avó melhor desta vez, uma que respeita suas escolhas como mãe." O verão avançou com preparativos de casamento e de berçário. A casa de Nora, antes silenciosa e vazia, tornou-se um ponto de encontro frequente para discussões sobre arranjos de flores, decorações, cores de parede, nomes para bebês. Era barulhento, às vezes caótico e absolutamente perfeito. Em agosto, uma surpresa. Sandra ligou para informar que estaria em São Paulo por uma semana a trabalho e traria Rafael com ela. A notícia causou alvoroço. A casa de Nora foi escolhida como o local para um grande almoço de boas-vindas, com toda a família reunida. No dia marcado, quando a campainha tocou, todos se entreolharam com expectativa. Otto foi abrir a porta e, segundos depois, um Rafael visivelmente crescido entrou correndo, seguido por Sandra, que parecia cautelosa, mas cordial. "Vovó!" gritou Rafael, lançando-se nos braços de Nora. "Eu senti tanta saudade." "Eu também, meu amor", respondeu ela, apertando-o contra o peito. "Tanto, tanto." O almoço foi animado, com Rafael contando entusiasticamente sobre sua nova vida, seus novos amigos, suas aulas de futebol. Sandra, inicialmente reservada, foi relaxando gradualmente ao perceber a dinâmica diferente da família. "Vocês parecem diferentes", comentou ela a certa altura, dirigindo-se principalmente a Nora. "Mais leves, de alguma forma." "Estamos tentando", respondeu Nora simplesmente, sem elaborar. Não era necessário reviver antigas feridas ou explicar complexidades emocionais. O importante era o presente e o futuro que estavam construindo juntos. Após o almoço, enquanto os outros conversavam na sala, Nora encontrou um momento a sós com Rafael no jardim. O menino observava uma borboleta azul que pousara em uma flor. "Ah, vovó", disse ele pensativo, "você parece mais feliz do que antes de eu ir embora." A observação vinda de uma criança tão jovem surpreendeu Nora. "Estou sim, querido", admitiu ela, "porque aprendi algo muito importante enquanto você estava fora." "O quê?" perguntou Rafael com a curiosidade natural de sua idade. Nora pensou por um momento antes de responder. "Aprendi que às vezes temos que deixar ir aquilo que mais queremos controlar. Que amar de verdade significa aceitar as pessoas como elas são, não como gostaríamos que fossem." Rafael assentiu, solenemente, como se compreendesse a profundidade daquelas palavras, mesmo sendo tão jovem. "E você também aprendeu a dançar", acrescentou ele, fazendo Nora rir com a súbita mudança de assunto. "Isso também", concordou, abraçando-o. "Nunca é tarde demais para aprender coisas novas, Rafael. Nunca." A semana passou rápido demais. Logo era hora de Sandra e Rafael partirem novamente. Mas desta vez, as despedidas, embora emocionais, não foram desesperadas. Havia promessas de mais visitas, de mais videochamadas, e a certeza de que os laços recém-fortalecidos da família resistiriam à distância. Setembro chegou com ventos de mudança. Outra coisa incrível aconteceu. O casamento de Paula e Tiago foi uma celebração íntima e emocionante. Nora, sentada na primeira fila, chorou silenciosamente de felicidade ao ver sua filha radiante, caminhando em direção a um futuro que ela própria havia escolhido, ao lado de um homem que a amava exatamente como ela era. Durante a recepção, Tiago surpreendeu a todos com uma canção que havia composto especialmente para Paula. Enquanto ele tocava violão e cantava com emoção palpável, Paula improvisou uma dança, respondendo à música do marido com movimentos que falavam de amor, confiança e possibilidades infinitas. Observando a cena,
Nora sentiu uma profunda sensação de paz. Havia tanto pelo que ser grata, tanto que quase perdera por causa de seu orgulho, sua teimosia, sua necessidade de controle, e tanto que recuperara graças à gentileza e ao perdão de seus filhos. Outubro trouxe consigo mais novidades. Otto conheceu alguém, uma arquiteta chamada Diana, que trabalhava em um projeto conjunto com sua empresa. Quando a apresentou à família em um jantar na casa de Quitéria, todos perceberam imediatamente o quanto ele parecia revigorado, mais jovem, mais feliz. Nora observou com atenção a interação entre eles, notando a forma como Diana genuinamente se interessava pelas opiniões de Otto, como o incentivava a falar sobre seus projetos, como ria de suas piadas. E, mais importante, como Otto parecia confortável e confiante ao lado dela. Ela parece ser especial, comentou Nora mais tarde, quando se encontrou sozinha com o filho na cozinha. Otto sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminava seus olhos. Ela é, concordou ele, e o melhor é que Rafael também a adora. Conversam por videochamada quase toda semana desde que os apresentei. Fico feliz por você, filho, disse Nora, abraçando-o brevemente. Você merece toda a felicidade do mundo. O final de outubro foi marcado por outro evento significativo. Um ultrassom revelou que os gêmeos de Quitéria seriam um menino e uma menina. A família toda assistiu através de videochamada, incluindo Rafael, que gritou de alegria ao saber que teria 2 primos para brincar quando voltasse. Já pensaram em nomes? Perguntou Nora, tentando conter sua empolgação e não dar sugestões não solicitadas. Quitéria e Ricardo trocaram um olhar cúmplice antes de responder. Para a menina, estamos pensando em Nora, disse Quitéria, com um sorriso emocionado. Se você não se importar, claro. Nora cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter as lágrimas. Era uma honra que jamais esperara receber, especialmente considerando o histórico conturbado com seus filhos. E para o menino? Perguntou Paula, abraçando a mãe pelos ombros em um gesto de apoio. Rafael sugeriu Renan, e nós gostamos, respondeu Ricardo. O que acham? Perfeito, concordou Otto com um aceno de aprovação. Rafael vai ficar ainda mais empolgado para voltar agora. A gravidez de Quitéria avançava sem complicações, trazendo uma expectativa renovada para a família. Nora, determinada a ser uma avó presente, mas não controladora, oferecia ajuda apenas quando solicitada e respeitava escrupulosamente as decisões do casal sobre como preparar a chegada dos bebês. Novembro chegou com notícias maravilhosas. Rafael voltaria permanentemente em janeiro. Sandra havia decidido aceitar uma transferência para o escritório brasileiro da empresa, permitindo que o menino ficasse mais próximo do pai e do resto da família. Ele está tão animado para conhecer os gêmeos, para ver o novo apartamento da tia Paula e o tio Tiago, para passar mais tempo com você, contou Otto a Nora durante um de seus almoços semanais. E, claro, para conhecer Diana melhor. Estamos todos ansiosos para tê-lo de volta, disse Nora, sentindo uma felicidade tranquila. Nossa família está crescendo, Otto, de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Otto assentiu, seu rosto refletindo a mesma satisfação serena. Sabe o que mais me impressiona, mãe? Perguntou ele. Como tudo mudou em apenas um ano. Se alguém me dissesse no Natal passado que estaríamos todos assim agora, eu não teria acreditado também, completou Nora. Mas aqui estamos, e sou grata por cada dia, cada pequeno momento de reconciliação, cada nova memória que estamos construindo juntos. Dezembro chegou rapidamente, trazendo consigo os preparativos para mais um Natal em família. Diferente do ano anterior, não havia tensões ou incertezas pairando no ar. A casa de Quitéria, escolhida novamente para sediar a celebração devido à sua gravidez avançada, foi decorada com antecedência, com a participação entusiasmada de todos. Na véspera de Natal, estavam todos reunidos.
Otto e Diana, Paula e Tiago, Quitéria e Ricardo, e no centro de todas as atenções, Rafael, que havia chegado 2 dias antes para uma visita especial de fim de ano, cortesia de Sandra. Enquanto a ceia era servida, Nora olhou ao redor da mesa, absorvendo a visão da família que quase perdera para sempre. Seus filhos, felizes e realizados em suas próprias escolhas de vida. Seus parceiros, que traziam ainda mais amor e diversidade para o círculo familiar. Seu precioso neto, que logo teria 2 primos para amar e proteger. E novos relacionamentos florescendo, novos começos, novas possibilidades. Um brinde, propôs ela, erguendo sua taça, à família, ao perdão, ao amor que mesmo, quando ferido, encontra caminhos para curar. Todos ergueram suas taças, olhos brilhando com emoção compartilhada. Naquele momento perfeito, Nora percebeu que havia recuperado muito mais do que perdera. Não apenas sua família, mas uma versão melhor dela própria. Uma versão que sabia escutar antes de falar, que sabia amar sem controlar, que entendia finalmente o verdadeiro significado de família. Enquanto a noite avançava com conversas animadas, risos e planos para o futuro, Rafael se aproximou de Nora, sentando-se em seu colo como fazia quando era menor. "Vovó", disse ele, com a sabedoria inocente das crianças, "você não está mais triste. Seus olhos estão felizes agora." Nora abraçou o neto, sentindo seu pequeno coração batendo contra o seu. É porque aprendi a lição mais importante da minha vida, Rafael", respondeu ela suavemente. "Qual?", perguntou o menino, curioso como sempre. Nora olhou além dele para seus 3 filhos conversando animadamente, para a família que haviam se tornado, apesar de tudo, por causa de tudo. "Aprendi que não perdi minha família", disse ela, as palavras carregadas de emoção. "Eu os afastei, e quando finalmente percebi isso, pude começar a trazê-los de volta. Não com exigências ou controle, mas com amor genuíno, respeito e aceitação." Rafael assentiu solenemente, como se compreendesse perfeitamente, embora fosse jovem demais para realmente entender a profundidade daquelas palavras. "E agora todos estamos juntos de novo", concluiu ele simplesmente. "E todo mundo está feliz?" "Sim, meu amor", concordou Nora, beijando o topo de sua cabeça. "Agora todos estamos juntos de novo, e é o maior presente que eu poderia receber." Mais tarde, naquela noite, com Rafael já adormecido e os adultos reunidos na sala com xícaras de café e chá, Paula surpreendeu a todos com um anúncio. "Tiago e eu estamos pensando em adotar", disse ela, segurando a mão do marido. "Há tantas crianças precisando de um lar, de amor, e nós temos tanto amor para dar." O anúncio foi recebido com abraços e lágrimas de alegria. Nora, observando sua filha do meio, aquela que por tanto tempo julgara por suas escolhas não convencionais, sentiu um orgulho tão intenso que mal podia respirar. "Vocês serão pais maravilhosos", disse ela, com absoluta certeza em sua voz. E pela primeira vez em muito tempo, sua certeza não vinha de arrogância ou controle, mas de conhecimento verdadeiro e respeito pelas pessoas que seus filhos haviam se tornado. O Natal daquele ano foi marcado não por presentes caros ou tradições elaboradas, mas por momentos simples e profundos de conexão. Jogos de tabuleiro que se estenderam até tarde da noite. Conversas sinceras sobre esperanças e sonhos para o ano que se aproximava. Abraços longos que diziam mais que palavras. Quando finalmente chegou a hora de todos irem para casa, Nora se despediu com o coração cheio. Não havia mais o medo desesperado de solidão, de abandono. Havia confiança no amor que haviam reconstruído, nos laços que agora, testados pelo fogo do conflito e fortalecidos pelo bálsamo do perdão, eram mais resistentes que nunca. De volta ao seu próprio lar, sentou-se por um momento no sofá, admirando a pequena árvore de Natal que havia decorado semanas antes. Sob ela, vários presentes que havia recebido de seus filhos.
Mas o maior presente de todos não podia ser embrulhado ou colocado sob uma árvore. Era o presente de uma segunda chance, de perdão, de amor recuperado quando parecia irremediavelmente perdido. Nora pegou o álbum de fotografias que um ano antes havia folheado com lágrimas de arrependimento. Desta vez, ao passar pelas páginas antigas, sorriu com carinho para as memórias, mesmo aquelas marcadas por sua própria inflexibilidade e orgulho. Eram parte de sua jornada, parte do que a trouxera até aqui. E nas últimas páginas, novas. Fotografias haviam sido adicionadas: o casamento de Paula, o ultrassom dos gêmeos, Rafael em sua volta temporária, a nova namorada de Otto, momentos preciosos de um ano de reconciliação e renovação. Com cuidado, Nora fechou o álbum e o colocou na mesa. Amanhã começaria um novo, com páginas em branco, prontas para serem preenchidas com novas memórias, com espaço para mais filhos, mais netos, mais amor. E desta vez, ela estaria presente, não como uma figura controladora, mas como um apoio amoroso, não como juíza, mas como testemunha, não como uma fonte de expectativas impossíveis, mas como um porto seguro de aceitação incondicional. Em seu quarto, antes de adormecer, Nora olhou para a fotografia na mesa de cabeceira, a antiga foto do último Natal antes da ruptura, que por tanto tempo a atormentara. Agora, ao lado dela, havia uma nova, tirada naquela mesma noite. A mesma família, mas transformada, curada, renovada. Nora apagou a luz, fechou os olhos e adormeceu com um sorriso nos lábios. Não havia mais o peso esmagador de arrependimentos ou o vazio sufocante da solidão. Apenas gratidão pelo presente, esperança pelo futuro e a certeza tranquila de que finalmente havia aprendido a verdadeira lição. Ela não perdera sua família. Ela os afastara. E com amor, humildade e a coragem de mudar, os havia trazido de volta. Não exatamente como antes, algo melhor, mais autêntico, mais forte. E este, percebeu Nora enquanto o sono a envolvia gentilmente, era o verdadeiro milagre daquele Natal. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.